Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno do Adventista, bem-vinda, minha aluna do Adventista. Aqui é o professor João Antônio e nós vamos comentar agora a ficha sobre movimento circular. Você que é aluno do primeiro ano do Adventista, a ficha de física sobre movimento circular. Eu vou explicar algumas coisinhas e depois a gente vai responder a ficha que foi apresentada a você pelo professor, tá certo? Com o intuito, claro, de você já treinar para a prova que está vindo aí essa semana, beleza? Então aqui estão as minhas redes sociais, @professor João Antônio, e se você gostar desse vídeo, eu peço que você dê um joinha aqui, curta, né? Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para saber quando novidades aparecerem, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma comparação entre o movimento linear, o movimento retilíneo, tá certo? E o movimento circular, ok? Então, bora ver uma coisa aqui. Vamos imaginar um veículo que ele começa aqui, ó, vamos lá. Ele começa aqui na posição 0, então nós temos um veículo aqui na posição 0. E no tempo 0. Então a gente diz isso aqui, ó. A gente diz que é posição 0, tempo 0, ok? E aí ele andou alguns metros. Bora lá, ele andou alguns metros. Ele chegou aqui na posição 3. Quando ele passou 1 segundo, então vamos lá, ele fez esse movimento aqui. Ele fez esse movimento aqui em 1 segundo. Então ele está na posição 3, agora ele está na posição 3 e o tempo é 1 segundo. Ok? Então você percebe que ele andou 3 metros em 1 segundo. 3 metros em 1 segundo, certo? Ok, beleza. Aí ele andou mais um pouco, certo? Ele andou mais um pouco e gastou mais 1 segundo, passou mais 1 segundo de tempo e ele chegou à posição 6. Então ele está na posição 6 metros, tá certo? No tempo 2. Você já está entendendo onde eu quero chegar. A gente vai conceituar velocidade, certo? E aí, de repente, ele continua andando no mesmo ritmo, né? Ele continua andando no mesmo ritmo e ele chega na posição 9 metros. Veja, então ele gasta mais 1 segundo para sair daqui até aqui. Ele gasta mais 1 segundo. Isso aqui, ele está na posição 9 depois de ter andado por 3 segundos. Beleza? Então veja, essas duas grandezas, espaço e tempo, posição no espaço e tempo, são duas grandezas básicas da física. A posição no espaço indica onde a gente está e o tempo indica quando a gente está, tá certo? Eu tenho esse corpo, esse veículo, esse carro, seja lá o que ele for, se ele for um inseto, uma bolinha, não sei. Mas esse corpo, ele gastou 3 segundos para andar 9 metros. A gente usa o conceito de velocidade, né? O que é velocidade? Velocidade é uma razão, ok? A palavra razão na matemática significa divisão. Então, o conceito de velocidade é uma divisão. Entre quem? Velocidade é uma divisão entre o quanto você andou e quanto tempo você gastou. Então, velocidade é o quanto você andou dividido por o quanto você gastou de tempo. A gente usa o delta, esse delta aqui, a gente usa para falar em variação. Toda vez que aparece um delta, isso significa variação. Então, como é delta S, significa variação de posição. Variação de posição no espaço. Você tem que lembrar que S significa posição no espaço. Posição no espaço. Ou seja, S
significa, vamos voltar para cá, né? S significa local. Onde você está? Nosso amigo aqui, ele está com uma, sei lá, local. Acho que eu entendi. Eu entendi que não posso escrever mais para cima não, então vou escrever aqui, local. Certo? Então, posição S é o local em que a gente está. Delta S é variação, porque a letra delta grega, ela lembra variação. Então, variação de posição. Quando a gente varia de posição, a gente sai da posição 0 e vai para a posição 3, a gente chama isso de distância. Ou seja, o quanto a gente percorreu. Certo? Portanto, delta S significa quanto espaço a gente percorreu. Ok? Quanto espaço a gente percorreu. Delta T não poderia ser diferente. Se T é tempo, então delta T é variação do tempo. Delta T é variação do tempo. Ou seja, quanto tempo a gente gastou. A gente gastou 3 segundos? A gente gastou 10 segundos? A gente gastou quanto? Certo? Então, variação do tempo significa quanto tempo gastou para fazer aquilo. Ok? Então, nesse caso aqui da bolinha do carro, nesse caso aqui, olha só. Quanto foi o nosso delta S? O nosso delta S foi a posição final, 9, menos a posição inicial, 0. Delta S sempre é isso. Na verdade, todo delta, na física, todo delta é sempre a coisa final menos a coisa inicial. Todo delta é isso. Certo? Então, delta T é o tempo final menos o tempo inicial. Delta S é a posição final menos a posição inicial. Delta V é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, toda vez que na física falar em delta, é final menos inicial, todas as vezes, certo? Então, isso significa que o meu delta S é 9, ou seja, o meu carro andou 9 metros. E é claro, todo mundo está vendo isso, né? Ele começou a viagem aos 0 metros e terminou a viagem aos 9 metros, certo? Agora, quanto tempo ele gastou? Quanto tempo ele gastou? Ele começou a viagem no tempo 0 e terminou a viagem no tempo 3. Então, ele gastou 1 segundo, mais 1 segundo, mais 1 segundo. Ele gastou 3 segundos. Então, o nosso delta T, a variação de tempo neste movimento, é 3 segundos. Então, o meu corpo, né, essa bolinha, ela andou 9 metros em 3 segundos. Então, a gente pode calcular a velocidade. Qual foi a velocidade que esse corpo usou? A velocidade que esse corpo usou é 9 metros dividido por 3 segundos. 9 metros dividido por 3 segundos. 9 dividido por 3 dá 3. E a gente escreve assim, ó, metros por segundo. Ele andou 3 metros a cada 1 segundo. 3 metros por segundo. Está aqui, a gente provou isso, né? Aqui ele andou 3 metros em 1 segundo. Aqui ele andou 3 metros em 1 segundo. Aqui ele andou 3 metros em 1 segundo. Então, o nosso carro, nesse exemplo, a velocidade que ele produziu, a velocidade que ele trafegou, 3 metros a cada segundo, 3 metros por segundo. Tudo bem? Esse é o conceito de velocidade. Tá, mas isso quando a gente fala de linha reta. A gente está falando, nessa prova, de movimento circular. Então, o movimento circular é aquele movimento que é feito numa pista ou num caminho que forma um círculo. Num caminho que é um círculo. Tá? Então, o movimento circular, eu quero avaliar, né, se esse carro que está aqui, ele não vai trafegar
em linha reta. Ele vai trafegar neste caminho aqui. Pronto, ele vai trafegar neste caminho, certo? Há duas formas de trabalhar com um movimento circular. Você pode dizer quantos metros ele andou, certo? Então isso aí seria o que a gente chama de velocidade. Velocidade sempre é a variação da posição em metros dividido pela variação do tempo em segundos. Pronto, então eu posso brincar de saber a velocidade com a qual esse carro anda, tá? Mas eu também posso brincar com outra velocidade. Existe uma velocidade que é a velocidade angular, em que eu vou saber qual é a variação do ângulo. Qual é a variação do ângulo, certo? Então, a variação do ângulo dividido pela variação do tempo. O ângulo é medido em radianos e o tempo é medido em segundos. Então, existem dois tipos de velocidade. Dois tipos de velocidade num movimento circular. Ou eu digo, né, ou eu faço metro por segundo, mas aí eu tenho que saber quanto foi que ele andou em metros, ou eu faço ângulo por segundo, e aí eu digo quantas voltas ele fez por segundo, quanto ângulo ele fez. Vamos tentar explicar isso desenhando, certo? Bom, imagine que aqui é a posição 0 metros. A posição 0 metros é ali onde aquela bolinha está. E ele andou até aqui. Ele andou até aqui. A gente não costuma passar uma régua numa curva, não costuma. Mas vamos dizer que ele andou aqui o equivalente a 30 metros. Pronto. 30 metros. Tá? Então, se esses 30 metros ele conseguiu completar, digamos, em 3 segundos, a bolinha estava aqui e levou 3 segundos para chegar aqui, certo? Então, o que a gente faz? A velocidade do movimento dessa bolinha é igual a 30 metros dividido por 3 segundos. 30 dividido por 3 dá 10. 10 metros por segundo. Então, essa foi a velocidade que essa bolinha utilizou para fazer esse movimento. 30 metros por segundo. Mas eu tenho que saber, aí é que está, eu tenho que saber que isso aqui, que eu estou pintando agora de novo, ou seja, esse caminho vermelho aqui, eu tenho que saber que esse caminho vermelho mede 30 metros. Como é que a gente faz isso? Com a régua? Não, a gente não faz isso com a régua. Vamos ver o outro tipo de velocidade agora. Vamos ver o outro tipo de velocidade para a gente entender como calcular isso. Veja só. O círculo, ele tem um centro. Aqui está o centro do círculo. Normalmente o centro do círculo é reconhecido como o ponto O, a letra O, certo? E olha o que aconteceu. Se a gente tiver uma visão correta da coisa, ó, isso aqui, essa linha onde é o ponto 0, até essa aqui. Tá? Que é onde a bolinha ela parou. Certo? A gente está analisando. Você concorda que isso aqui forma um ângulo? Isso aqui é um ângulo. Então veja, a bolinha andou 30 metros, porque ela andou ao redor do círculo, ao redor da circunferência. Mas isso também forma um ângulo. Isso aqui é um ângulo. Certo? Digamos que este ângulo aí seja 60 graus. Digamos. Certo? Então veja, a bolinha ela andou no círculo 30 metros, na circunferência ela andou 30 metros.
Mas esse movimento de 30 metros representa um ângulo de 60 graus. Certo? Como a gente viu, a velocidade é sempre metro por segundo, a velocidade angular é igual ao ângulo, a variação de ângulo. Então veja que ele variou 60 graus. Esse ângulo aqui formado, essa área aqui formada pelo movimento, é 60 graus. Então são 60 graus em 3 segundos. O tempo continua sendo o mesmo, né? O tempo de movimento, o tempo que levou a bolinha a sair daqui de baixo para ir para lá para cima, foram 3 segundos. Então, eu posso garantir tranquilamente que isso aqui significa 20 graus, 60 dividido por 3, né? 20 graus por segundo. Ou seja, a minha bolinha circulando aí esse caminho, né, na circunferência, ele andou 20 graus por segundo. Tá? Então isso aqui, veja, isso aqui não é uma velocidade que mede metros por segundo. Isso aqui é uma velocidade que mede graus por segundo ou ângulos por segundo. Tá certo? Mas a gente não mede em graus, né? A gente mede em radianos. Eu vou explicar isso para você agora, a questão dos radianos, tá certo? Então, só para lembrar. Então veja só, se eu pudesse dividir esse movimento em 3 partes, seria assim, ó. O carrinho, a bolinha começou a andar. Depois de 1 segundo, ela chegou mais ou menos aqui. Depois de mais 1 segundo, ela chegou mais ou menos aqui. Depois de mais 1 segundo, ela chegou aqui. Pronto, então veja. Aqui tem 10 metros, aqui tem 10 metros, aqui tem 10 metros. Mas aqui, ó, aqui tem 20 graus, aqui tem 20 graus e aqui, a última parte do movimento, também tem 20 graus. Por isso a gente diz 20 graus por segundo. Eu peguei os 60 graus todos e como eu gastei 3 segundos, então 60 dividido por 3, eu andei 20 graus por segundo, certo? Isso é um jeito simples, é um jeito mais tranquilo de explicar que existem 2 tipos de velocidade. A velocidade que é metros por segundo, e aí a gente vai ter que saber quantos metros ele andou, e a velocidade que é ângulo por segundo. A gente vai ter que saber quanto ângulo ele andou, certo? Pronto. Vamos lá, eu vou duplicar esse slide para a gente poder explicar agora a questão do radiano, para você não se perder, certo? Então, bora lá. Eu vou duplicar esse slide aqui. Eu já devia ter feito, na verdade, devia ter feito isso antes, certo? Mas me perdoe porque não fiz. Aí aqui eu vou selecionar tudo, certo? Proteger só o círculo. Pronto. E aqui nós vamos duplicar esse cara já mais 2 vezes, só por garantia. E vamos continuar aqui a explicação, certo? Toda vez que eu troco a imagem do PowerPoint, eu fico um pouco tempo aí a tela toda preta, certo? Olha só, olha o que nós temos aqui. O círculo, se você for contar uma volta completa, ela dá 360 graus, certo? Então, veja só. Começando daqui, esse aqui é o que nós chamamos de 0 grau, tá certo? Andando neste sentido, quando a gente chegar aqui, a gente chegou aos 90 graus. Então, significa que esse ângulo aqui, esse ângulo daqui até aqui é 90 graus. Ok? Se você continuar andando, e você chega até o outro lado, isso aqui é 180 graus. Claro, assim, 90 vezes 2 dá 180, né? Então, significa que este ângulo aqui, todo esse ângulo aqui, de meia volta, é 180 graus. Certo? Ok? Beleza. Olha só, se você continuar andando para cá,
para cá, mais 90 graus. Então, quando você chegar aqui, isso aqui significa 270 graus. Ou seja, se você começa a medir um ângulo daqui, ó, dessa linha para cá, e faz uma volta dessa, não é uma volta completa ainda, mas chega perto de fazer uma volta completa, isso aqui são 270 graus. E finalmente, se você completa o círculo, completa uma volta completa inteira, certo? Isso aqui formou 360 graus. Portanto, 360 graus é uma volta completa. 180 graus é meia volta, metade de uma volta completa, certo? 90 graus é um quarto de volta, ou seja, uma volta dividida por 4, tá? Isso é básico de círculo. Começa ali, você vai girando, beleza, girou uma volta completa, 360 graus. Agora me permita traduzir isso em radianos. Por quê? Porque 90 graus, essa bolinha aqui é para ser lida como graus, certo? 90 graus. Isso é uma forma de medir ângulo, uma forma de medir ângulo. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, se eu traçar uma linha aqui, se eu traçar uma linha aqui, a partir do centro, então isso aqui forma um ângulo. De quanto, João? Não sei, certo? Mas isso aqui, que você está me vendo pintar agora, é um ângulo. O ângulo é a inclinação entre duas retas, certo? Então esse cara aqui, todo de azul, forma um ângulo. Digamos que esse ângulo seja 30 graus, por exemplo, 30 graus, certo? Então, ângulo é a inclinação formada entre duas retas. Essa reta aqui de baixo, que é sempre a reta de controle, tá? E a outra que você abriu. Pronto. Ok? Mas existe uma outra forma de medir ângulo, que é radiano. Radiano, tá certo? E radiano é um negócio que eu não vou parar para explicar tudo agora, só quero que você saiba de uma coisa. Só quero que você saiba de uma coisa. 180 graus é a mesma coisa que o valor π medido em radianos. Então, 180 graus é a mesma coisa que π medido em radianos. Vamos pintar de outra cor para não confundir. 180 graus, o valor 180 medido em graus, é a mesma coisa que o valor π medido em radiano. Então, esse cara aqui eu posso chamar de π medido em radiano. Se 180 é igual a π, então 90, que é metade de 180, é igual a π dividido por 2. Ah, esqueci que eu não posso riscar lá em cima, certo? 90 é a mesma... Tá bom, tá bom. 90 é a mesma coisa que π dividido por 2. Então veja, se você sabe que 180 é igual a π medido em radianos, o valor π medido em radianos, então você sabe que 90, que é metade de 180, tem que ser π sobre 2 radianos, metade de π. Então você sabe que 360 tem que ser, se 360 é 2 vezes 180, 360 tem que ser a mesma coisa que 2π radiano. Então radiano é uma forma de medir ângulo. Só que radiano depende muito de π. Todas as vezes que a gente mede em radiano, normalmente esses ângulos exatos, 180, 90, 360, eles têm a ver com π. Então só quero que você memorize isso. Se você memorizar isso aqui, você converte todo o resto. Você converte todo o resto. Se você só memorizar que π é a mesma coisa que 180, o resto você memoriza. Quer ver? Se alguém disser para mim 60 graus. Ah, João,
60 graus é 180 dividido por 3. Então, 60 graus é a mesma coisa que π dividido por 3. Radiano, né? Vê, olha só. 18 graus. 18 graus. 18 graus é a mesma coisa que 180 dividido por 10. Então, isso aqui é π dividido por 10 radianos. Só isso. Então, se você memoriza que 180 é a mesma coisa que π radianos, então você consegue chegar a todas as outras tranquilamente. Certo? Ok? Bom, então agora que a gente já sabe a comparação entre radianos e graus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um último exemplo antes da gente começar as questões, tá certo? Olha só, o último exemplo é o seguinte, vamos imaginar que aqui tem o nosso corpo, né? Ele está na posição 0 radiano. 0 radiano é a mesma coisa que 0 grau, certo? Ok. Aí ele começou a andar. E olha só, ele andou até aqui. Ele andou até aqui. Ora, como ele andou até ali, aquilo ali é o que a gente chama de 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2 radiano. Metade de π radiano. Pronto. 90 graus é metade de π radiano. É esse ângulo aqui, ó. Pronto. Digamos que ele fez esse movimento em 4 segundos. Vamos imaginar. Ele fez daqui, ele saiu desta posição no tempo 0. E ele chegou nesta posição no tempo 4 segundos. Então, qual foi a variação de ângulo? A variação de ângulo foi π sobre 2 radiano. Ele variou 90 graus. Ele andou 90 graus, certo? Em quanto tempo ele fez isso? Em quanto tempo ele fez isso? Ele fez isso em 4 segundos. Nós temos essas duas informações. Agora nós podemos dizer qual a velocidade angular que ele fez, né? Se eu pudesse calcular em graus, seria assim. A velocidade angular é igual a 90 graus, que foi o quanto ele andou, dividido por 4 segundos. 90 graus dividido por 4 segundos vai ficar o seguinte número, 22,5 graus. 90 dividido por 2 dá 45. 45 dividido por 2 dá 22,5. Então veja, 22,5 graus por segundo. Ou seja, o corpo, essa bolinha, ela andou 22,5 graus a cada segundo. Pronto. Beleza? Só que nas provas a gente raramente vê graus por segundo. A gente vê radiano por segundo. Então lá vai. A velocidade angular em radianos ela é π sobre 2, ou seja, 90 graus, o quanto ele andou, dividido por 4 segundos. π sobre 2 dividido por 4 segundos, que é a quantidade de tempo que ele gastou. Se você lembra bem de como mexer com fração, quando você tem uma fração em cima e um denominador embaixo, basta você multiplicar os denominadores. Então, basta você fazer isso aqui, ó. Multiplica esses denominadores se você tiver uma fração sendo dividida por outra. Multiplica. Então, eu posso dizer tranquilamente que a velocidade angular é π sobre 8 radianos por segundo. Ou seja,
a minha bolinha, ela está conseguindo andar π sobre 8 radianos a cada segundo. Ela fez isso, ó. Lá vai. Pronto. Em 1 segundo, ou seja, no primeiro segundo, ele andou esse tanto aqui, que está em verde, certo? Ele andou, deixa eu escurecer aqui o meu verde, para a gente poder ver melhor, certo? Esse tanto aqui, ele andou no primeiro segundo, ele andou π sobre 8. Depois de mais 1 segundo, ele gastou 1 segundo para andar mais esse tanto aqui. Esse tanto aqui também é π sobre 8. Depois ele gastou mais 1 segundo para andar esse tanto. Esse tanto também é π sobre 8. E finalmente ele gastou mais 1 segundo para andar esse tanto aqui. Esse tanto que ele andou também é π sobre 8 radianos. Π sobre 8 radianos. Π sobre 8 radianos. Π sobre 8 radianos e π sobre 8 radianos. Graus mede ângulo, radianos mede ângulo, certo? Só são duas unidades de medidas diferentes. Medem a mesma coisa, mas têm valores diferentes. Tudo bem? Agora a gente pode partir para algumas das questões, para responder a ficha inteira daí. Começando com o seguinte. Em uma fábrica de etiquetas, uma fita adesiva se move com velocidade linear, veja só, velocidade linear, ou seja, velocidade reta, metros por segundo. Não é velocidade angular, não é radianos por segundo, é metros por segundo, certo? Uma fita adesiva se move com velocidade linear constante de 0,045 metros por segundo. Então, isso aqui é uma informação. E a gente vai ter que guardar essa informação, porque toda informação de enunciado de prova de física você tem que guardar. Certo? Então, a velocidade é 0,045 metros a cada segundo. Ao ser puxada por um sistema automatizado, ao ser puxada por um sistema automatizado. Quer dizer, eu tenho aqui uma fita adesiva, eu tenho aqui uma fita adesiva que ela está se movendo a 0,045 metros a cada segundo. 0,045 metros por segundo. Ao ser impressa, então tem uma impressora aqui que está imprimindo as etiquetas. Depois que as etiquetas são impressas, a fita é enrolada em um carretel circular com diâmetro de 6 centímetros. Veja só, a fita ela é enrolada em um carretel. Esse carretel circular, ele tem diâmetro de 6 centímetros, certo? Então, o diâmetro é 6 centímetros. Veja que eu fiz o desenho inteiro aqui para vocês, certo? A etiqueta passa em fita e quando ela termina de ser impressa, aqui ela é impressa, aí ela vai ser enrolada num carretel circular de diâmetro 6 centímetros. Vou voltar um slide aqui para poder a gente brincar de raio e centímetro, certo? Preste atenção aqui. O que é um raio e diâmetro? Perdão. O que é um raio? Raio é o pedaço de reta que liga o centro até a circunferência. Isso aqui que eu acabei de pintar de vermelho é um raio. Tá certo? Um raio é o pedaço de reta que sai do centro até qualquer ponto da borda, qualquer ponto da circunferência. Quer dizer, isso aqui é um raio. Todos os raios têm o mesmo tamanho, claro, todos os raios têm o mesmo tamanho. Quer dizer, esse cara que está aqui,
que eu estou pintando de vermelho também, certo? Isso aqui também é um raio, ok? Então, raio, raio. Bom, bora lá. O que é um diâmetro? Diâmetro. O diâmetro é isso aqui, ó. O diâmetro é quando você junta dois raios exatamente alinhados. Por exemplo, deste ponto até, ó, lá vai eu pintando aqui, deste ponto até este ponto. Isso aqui marrom é chamado de diâmetro. Então o diâmetro, ele corta o círculo em duas partes iguais. Uma parte de cima e uma parte de baixo, por exemplo. Então o diâmetro, ele corta o círculo exatamente ao meio. Tá? Não por acaso você acabou de ver que a medida do diâmetro sempre é igual a 2 vezes a medida do raio. Por quê? Porque o diâmetro são dois raios juntos, né? Dois raios juntos formam um diâmetro. Então, o diâmetro é igual à medida de dois raios. Tá certo? Essa informação é importante. Por quê? Olha só. Lembra quando eu disse que a gente precisa... Lembra quando eu disse que a gente precisa medir em metros, às vezes, o quanto o corpo andou em curva? Por exemplo, ó, eu estou pintando aqui de verde o quanto um certo corpo andou. Certo? Ó. Vamos imaginar que um corpo, ele atravessou uma volta completa. Ou seja, uma bolinha aqui, uma certa bolinha aqui, ela conseguiu dar uma volta completa. Quantos metros ela andou? Entende? A gente tem que passar uma régua. Não dá para usar uma régua para medir um círculo, não dá. Então, como é que nós medimos essa distância? Quanto mede em metros uma volta completa? Quanto mede em metros uma volta completa? O nome disso é circunferência. Circunferência é o nome que nós damos à volta completa na borda do círculo. A volta completa, o giro completo na borda do círculo, ele é chamado de circunferência. Aí você vai dizer assim, João, a circunferência ela tem 360 graus, ou 2π, radianos, né? Radianos. Ou ela tem 360 graus, ou ela tem 2π radianos. Eu não quero medir em quantos graus uma volta tem. Eu quero medir em quantos metros uma volta tem. Veja, eu quero medir a distância que a bola andou. Eu não quero medir o ângulo. É aí que você lembra daquela fórmula, né? A circunferência, ela sempre vai ser calculada como 2 vezes o π vezes o raio. Então, para saber quantos metros a circunferência tem, basta eu usar essa fórmula. Quantos metros a circunferência tem? Ela tem 2 vezes π vezes o raio. Π é aquela letra grega, né? Π é aquela letra grega que normalmente é lembrada como valendo 3,14. Π é 3,14. Mas o professor, na ficha, pediu para que você considerasse que π era 3. Então, beleza, fica mais fácil se eu tiver que considerar que π vale 3. Vai facilitar muito meus cálculos. Certo? Então, vamos fazer um cálculo? Vamos imaginar que o raio deste círculo tem 50 metros. Vamos imaginar que o raio desse círculo tem 50 metros.
Aí o professor pergunta, qual é a medida de uma volta completa? Qual é a medida de uma volta completa? Bom, isso é circunferência. Então, a circunferência é igual a 2 vezes π vezes o valor do raio. Então, a circunferência é igual a 2 vezes o π, o professor mandou considerar 3, e o raio é 50 metros. Então, a nossa circunferência, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 50, 300. Então, a nossa circunferência tem 300 metros. Quer dizer que se essa bolinha aqui, ela fizer a volta completa, e chegar aqui, ela andou 300 metros. Ok? Então, qual é a medida de uma volta completa? A circunferência. 2 vezes π vezes o raio. Certo? Agora vamos para as questões. Vamos para as questões. Em uma fábrica de etiquetas, uma fita adesiva se move com velocidade de 0,045 metros por segundo, ao ser puxada por um sistema automatizado. Após ser impressa, a fita é enrolada em um carretel circular com um diâmetro de 6 centímetros. Certo? Em quanto tempo o carretel completa uma volta completa? Certo? Então, até completa uma volta completa ficou redundante, né? Seria bom dizer só completa uma volta. Pronto. Em quanto tempo o carretel completa uma volta? A gente tem que saber quanto vale uma volta aqui, ó. Quanto vale uma volta do carretel? Bom, uma volta do carretel, ela significa o seguinte, a circunferência do carretel, ok? 2 vezes π vezes o raio. Considere que π é igual a 3. Deram-me o raio? Não, não deram-me o raio. Não me deram o raio, preste bem atenção. Não me deram o raio, mas me deram o diâmetro. E o diâmetro é o quê? O diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, veja só, olha que interessante. A fórmula 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. A fórmula já está mostrando o diâmetro. Então, é como se eu dissesse que a circunferência é igual ao diâmetro vezes π. Porque 2 vezes o raio é o diâmetro. E realmente é isso. A fórmula pode ser memorizada assim, 2 vezes π vezes o raio, ou diâmetro vezes π. Dá no mesmo, você pode memorizar a fórmula das duas maneiras. Afinal de contas, 2 vezes o raio é a mesma coisa que diâmetro. Aí eu posso resolver. Quanto mede isso aqui? Quanto mede uma volta completa do carretel? Uma volta completa do carretel mede 6 vezes 3. Uma volta completa do carretel mede 18 centímetros. 18 centímetros. Beleza? Bom. Agora o que a gente vai fazer? 18 centímetros é a distância, veja, 18 centímetros. Ele me deu a velocidade. Ele me deu a velocidade em metros por segundo. Certo? Então, a velocidade é igual a 0,045 metros por segundo. A distância que eu quero saber, porque a pergunta aqui é a seguinte: em quanto tempo o carretel completa uma volta? Ou seja, em quanto tempo o carretel anda 18 centímetros? Em quanto tempo a fita anda 18 centímetros? Porque isso aqui é uma volta do carretel. Em quanto tempo o carretel completa 18 centímetros? Então, o 18 centímetros é a nossa distância. É o nosso ΔS. 18 centímetros. O nosso ΔS é 18 centímetros. A nossa velocidade é 0,045 metros por segundo. O que está faltando, o que ele está perguntando, é o tempo.
Então veja, o que ele está perguntando é o nosso ΔT. E você sabe que você só usa uma fórmula para isso, né? Você sabe, a gente viu aqui no início da aula, que velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. Eu já tenho essa informação. Eu já tenho essa informação. Eu estou precisando descobrir essa. Isso vai virar uma equação e a gente só vai ter uma incógnita para resolver. Porém, eu peço a sua atenção. Peço agora a sua atenção. A gente precisa converter alguém aí para metros, alguém aí para centímetros. Certo? Então veja só, quando a gente vai fazer um cálculo como esse, a gente tem que ter certeza que as duas unidades estão, as duas informações estão na mesma unidade. Veja só, aqui está em metros por segundo, aqui está em centímetros. Então, eu tenho que transformar ou esse cara em metros ou esse cara em centímetros por segundo. Ou eu faço o de centímetros virar metros ou eu faço o de metros virar centímetros por segundo. Uma das duas, certo? É mais fácil transformar o de cima em centímetros por segundo, porque o de baixo em metros vai ficar 0,18 e não vai ficar legal para fazer o cálculo no final das contas, certo? Então, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Todas as vezes que eu quiser transformar de metros para centímetros, você sabe que tem que dividir por 100. Aliás, perdão, multiplicar por 100. Então, de metro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. De centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100. Sempre é mais fácil multiplicar do que dividir. Sempre é mais fácil multiplicar do que dividir. Então, eu vou pegar a velocidade, que está em centímetro por segundo, e multiplicar, certo? Então, a velocidade é igual a 0,045 metros por segundo. Eu vou multiplicar por 100. Gente, quando a gente multiplica algo por 100, a gente tem que passar a vírgula duas vezes para a direita. Então, 0,045, ao multiplicar por 100, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar a vírgula duas vezes. A vírgula passa para cá, depois passa para cá. Então, vê, a vírgula passa para cá, depois passa para cá. Isso aqui é o que acontece quando você multiplica por 100. Ou seja, vai ficar 4,5. 4,5. 4,5 centímetros por segundo. Era metros por segundo, agora virou centímetros por segundo. Pronto. Como agora eu tenho centímetros desse lado e centímetros desse lado, eu posso fazer o cálculo diretamente. A minha velocidade, ó, vamos resolver isso agora. Vou pegar essa fórmula, trazer para cá, você vai entender. A minha velocidade é igual à distância que eu percorri dividida pelo tempo que eu gastei. A minha velocidade é 4,5 centímetros por segundo. A distância que eu percorri, 18 centímetros. O tempo que eu gastei, ainda não sei. Nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente passa o ΔT multiplicando para o outro lado, né? Então, o ΔT está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, vai ficar assim. 4,5 vezes o tempo é igual a 18. 4,5 vezes o tempo é igual a 18. Agora que o tempo foi para o lado de lá, o 4,5 pode passar dividindo. 4,5 pode passar dividindo. Certo? Vai ficar que o nosso tempo é igual a 18
dividido por 4,5. Se você pegar 4,5 é metade de 9. E 9 é metade de 18. Então, se você dividir 18 por 2, dá 9. Se dividir por 2 de novo, dá 4,5. Então, 18 dividido por 2 dá 9. Se você pegar o 9 e dividir por 2, dá 4,5. Então, se você pegar o 18 e dividir por 4, né? Ó, dividir por 2, depois dividir por 2 é a mesma coisa que dividir por 4. Então, 18 dividido por 4 dá 4,5. Então, 18 dividido por 4,5 só dá 4. Certo? Então, o nosso ΔT é igual a 4 segundos. Ou seja, leva 4 segundos nessa velocidade aqui, leva 4 segundos para a fita fazer isso, ó. E completar uma volta completa aqui. Completar uma volta completa de novo, não, completar uma volta, certo? Então, para que a nossa fita de adesivos ela complete uma volta, leva 4 segundos. Não esqueça de todo o detalhamento que eu mostrei. Você vai ter que transformar tudo na mesma unidade de medida, centímetro para metro ou metro para centímetro, certo? Bora lá para a próxima. Um atleta treina corrida em uma pista circular. Inicialmente, ele corre com velocidade linear constante em uma pista com raio R. Para facilitar a filmagem aérea, ele passa a correr em uma pista com o dobro do raio, mantendo a mesma velocidade linear. Para isso, sua velocidade angular deve fazer o quê? Então veja, o cara ele estava inicialmente numa pista circular de raio R. Aí ele mantinha uma velocidade linear, digamos, vamos lá, digamos. Ele mantinha uma velocidade de, sei lá, 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Isso gerava um ângulo, não é? Isso gera um ângulo. 10 metros gera um ângulo, ó. Tá aqui. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. Então, significa que ele fazia alfa radianos por segundo. Ele conseguia fazer alfa radianos por segundo. Quer dizer, se ele andava 10 metros por segundo numa pista, isso dava alfa radianos por segundo. Tá? Aí ele resolveu passar a treinar numa pista que tem o dobro do raio. Dobro do raio. A pista ficou maior, certo? Mas ele continuou com a mesma velocidade linear. Ou seja, ele continuou andando a 10 metros por segundo. Ó. Só que, meu amigo, 10 metros em uma pista maior, o ângulo é menor. Vê, esse ângulo aqui fica menor. Menor quanto? Se o raio dobrou, o ângulo cai pela metade. Certo? Veja, se o raio dobrou, eu vou mostrar isso para você da seguinte maneira. Veja só. Vamos imaginar um círculo. Vamos imaginar um círculo que tenha raio de 50. Pronto. Vamos imaginar um círculo que tenha raio de 50. Considerando que π seja 3, vamos imaginar que π vale 3. Então, quanto é uma volta aqui? Uma volta. Uma volta aqui é 2 vezes π vezes o raio. Ou seja, uma volta é 2 vezes 3 vezes 50. Uma volta dá 300 metros.
Então, numa pista com 50 metros de raio, uma volta dá 300 metros. Agora, numa pista com 100 metros de raio, dupliquei aqui, uma pista com 100 metros de raio, quanto é uma volta? Uma volta é 2 vezes π vezes o raio. Uma volta é 2 vezes 3 vezes 100. Uma volta é 600 metros. Veja, se ele mantiver a mesma velocidade linear, vamos lá, se ele andou 300 metros. 300 metros, aqui dá para fazer um ângulo de uma volta. 300 metros aqui dá para fazer uma volta. Quando eu dupliquei, 300 metros só dá para fazer meia volta. Então, 300 metros aqui, nesse raio, dá para fazer uma volta. 300 metros no círculo que tem 100 de raio, o dobro do raio, o ângulo é metade. Então, esse ângulo aqui é uma volta. Esse ângulo aqui é meia volta. Tá vendo? A distância que você percorre depende do tamanho do raio. O ângulo fica metade. Portanto, se eu duplicar o valor do raio, o ângulo que eu andei com os 10 metros por segundo, esse ângulo é metade do ângulo aqui. Metade desse. Portanto, a velocidade vai ser reduzida a metade. Porque ele está perguntando pela velocidade angular. Ele está perguntando por quanto ângulo eu consigo andar pelos mesmos segundos. E se a distância aumentou, os 10 metros que eu ando por segundo vão representar cada vez um ângulo menor. Então, se eu triplico, veja só, se eu triplico o raio, a velocidade angular diminui pelo um terço. Se eu mantiver a linear, então a velocidade angular fica 1/3 do que é a outra, certo? Vezes 4, divide por 4. Eu aumentei o raio vezes 5, então a velocidade angular é dividida por 5. Sempre assim. Ok? Bora lá. Em um laboratório de testes, 2 ventiladores X e Y operam com rotações constantes, ou seja, eles rodam constantemente. O ventilador X gira 120 vezes por segundo, enquanto o ventilador Y completa 7.200 voltas por minuto. Os períodos de rotação dos ventiladores X e Y são, respectivamente, Tx e Ty. A razão entre Tx e Ty é igual a. Aqui eu preciso explicar para você o conceito de frequência e o conceito de período. Essas palavras você não pode esquecer, certo? Então veja só, frequência significa quantidade de voltas completas por tempo. Quantidade de voltas completas em um certo tempo. Isso é frequência. Por exemplo, ó, ele está dizendo aqui que a hélice do ventilador X ela gira 120 vezes por segundo. Veja que isso não é metro, é giro. 1 giro, 2 giros completos, 3 giros completos, 4 giros completos, 5 giros completos. Então, frequência significa quantidade de voltas completas dentro de um certo tempo. Então, se o ventilador gira 5 vezes por segundo, a frequência dele é 5 vezes ou 5 voltas por segundo, certo? Por isso que frequência normalmente é medido, né? F, se escreve F, frequência é ciclos, ou seja, giros completos por segundo, ou giros completos por minuto, certo? O segundo ventilador completa 70
7.200 voltas por minuto. Aqui nós temos um problema. O primeiro cara está em 120 vezes por segundo. O segundo cara está em 7.200 voltas por minuto. Alguém está em por segundo e a outra está por minuto. Eu tenho que transformar os dois, de preferência, em segundos. Certo? Você lembra como? Claro que você lembra como. Certo? Então, veja só. Aqui, se ele faz 720 voltas por minuto, quantos segundos tem em um minuto? Certo? Um minuto tem 60 segundos. Então, se ele faz 7.200 voltas por minuto, quantas voltas ele faz por segundo? Eu tenho que dividir por 60. Então, ele faz 7.200 voltas por minuto. Eu vou dividir por 60. Ok? Corto 0. Vai ficar 720 dividido por 6. 720 dividido por 6. Sério. 720 dividido por 6. Olha só. 1 para 6, baixa o 2. 12 dá 2. 2 vezes 2, 12. Para cá, 0. Baixo 0. 0 dividido por 6 dá 0. 0 vezes 6, 0. Ok, acabou. Ou seja, os dois ventiladores têm a mesma frequência. Os dois ventiladores possuem a mesma frequência. Então, a frequência do ventilador X é 120 ciclos por segundo. A frequência do ventilador Y é 120 ciclos por segundo. Eles são iguais. Se alguém perguntasse para mim agora qual é a razão entre elas, se a pergunta fosse essa, qual é a razão entre as frequências do X e do Y? A razão, lembre, razão é uma divisão, né? Então, a razão seria a frequência do X dividida pela frequência do Y. A frequência do X é 120, a frequência do Y é 120 e a razão é 1. 1, certo? A resposta dessa questão é 1. Agora, certo? Então, a resposta dessa questão aqui é 1. Mas tem uma coisa aqui que é importante. Ele fala sobre o que é período. Eu não precisaria saber o que é período para responder essa questão. Porque, como eu vi que as duas frequências são iguais, então eu digo que os dois períodos são iguais. Mas fique ciente de uma coisa, para você não esquecer, porque vai haver outras questões aqui na frente, certo? Sobre isso. Período é o tempo gasto para completar uma volta. O tempo gasto para completar uma volta é chamado de período. Então, se um ventilador ele leva 2 segundos para completar uma volta, 2 segundos é o período. Se um ventilador leva 0,8 segundos para completar uma volta, então o período é 0,8 segundos. Então, período é tempo. Veja, período é tempo, é medido em segundos. Frequência não é tempo, frequência é quantidade de voltas. Então, frequência conta a quantidade de voltas por segundo. Período conta o tempo que gasta para fazer uma volta. Existe uma fórmula muito marcante no movimento circular que é o seguinte. Período, que é medido pela letra T, né? É marcado pela letra T, é o inverso da frequência. Período é o inverso da frequência. Então, frequência tem que ser o inverso do período. Certo? Período é o inverso da frequência, frequência é o inverso do período. Para essa questão, o período seria 1 sobre 120. O período, se a frequência é 120, então o período de x é 1 sobre 120.
E o período de y é 1 sobre 120. Mas se você dividir 1 sobre 120 dividido por 1 sobre 120, você está dividindo dois números iguais. E se você está dividindo dois números iguais, o resultado é 1. A dividido por A é 1. B dividido por B é 1. 120 dividido por 120 é 1. 1 sobre 120 dividido por 1 sobre 120 também dá 1. A resposta é 1. Ok? Vamos para a próxima. Olha só. Um tambor de uma máquina de lavar gira com um movimento circular uniforme a uma velocidade constante de 30 rotações por minuto. Lamento que o professor errou, porque isso não é velocidade. Isso é frequência, certo? 30 rotações inteiras por minuto. 30 rotações inteiras por minuto é frequência, não é velocidade. Mas tudo bem, vamos deixar passar, certo? A velocidade angular do tambor, aí sim, ele está perguntando a velocidade angular. A velocidade angular do tambor, medida em radianos por segundo, é de quanto? Veja só, vamos começar aqui de leve. Aqui está em minutos. Aqui está em minutos. E aqui está em segundos. Então é melhor eu transformar isso aqui. É melhor eu transformar isso aqui em segundos. Então vamos lá. Se o número de rotações é 30 giros, ou seja, 30 voltas completas em 1 minuto. 30 voltas completas em 1 minuto. Então isso se transforma em 30 voltas completas em 60 segundos. Veja o que eu fiz, eu só transformei 1 minuto em 60 segundos, não é não? Aí eu vou fazer isso aqui, vai ficar corta 0 com 0, 3 sobre 6, isso significa meia volta por segundo. Olha só, o tambor da máquina de lavar, ele consegue dar meia volta em 1 segundo. Então, imagina, o tambor da máquina de lavar está aqui. Considerando que tenha uma cueca suja aqui, desse lado da máquina de lavar, depois de 1 segundo, a máquina de lavar girando, 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 a cueca vai estar aqui. Por quê? Porque depois de 1 segundo, a máquina só consegue dar meia volta. Para ela completar uma volta, ela tem que gastar 2 segundos, que é meia volta no primeiro segundo, meia volta no segundo segundo. Certo? Então veja, a máquina dá meia volta a cada segundo. Gente, meia volta é a mesma coisa que 180 graus. Né? A gente já viu, né? Quando a gente pega um círculo aqui, meia volta é 180 graus. Em radiano, 180 graus, você sabe que significa π. Então, se esta máquina ela consegue girar meia volta por segundo, significa que ela consegue girar 180 graus por segundo. Significa que ela consegue girar π radianos por segundo. É isso que eu queria saber. Π radianos por segundo. Ok? Certo. Vamos passar para a próxima. Né? Vamos passar para a próxima. Olha só. A quinta diz que o rotor de um ventilador industrial ele gira com movimento circular uniforme com velocidade angular constante de 10 radianos por segundo. 10 radianos por segundo. Ok? Após funcionar por 100 segundos, o número de voltas completas realizadas pelo rotor é de quanto? Então, bora lá. Vamos entender isso. A cada segundo, ou seja, em 1 segundo,
a hélice do ventilador consegue girar 10 radianos. Em 1 segundo, consegue girar 10 radianos. A pergunta é, ele funcionou por 100 segundos. Então, se 1 segundo dá 10 radianos, 100 segundos vai ser a mesma coisa que 100 vezes 10 radianos. 10 radianos é mais do que uma volta, né? Porque uma volta é 2π, 2π radianos, e 2π é 6,28, né? Ou 6. Então, 10 radianos é uma volta e meia, quase. Uma volta e alguma coisa, certo? Mas aí, quantos radianos terão sido girados em 100 segundos? 1000, né? Então, isso aqui significa 1000 radianos. Depois de 100 segundos de funcionamento, o ventilador girou 1000 radianos. O ângulo que ele girou foram 1000 radianos. Ok. Agora eu preciso saber quantas voltas completas ele deu. Quantas voltas completas ele deu? Você sabe que uma volta completa em radianos, né, daqui, passando, fazendo isso, uma volta completa é a mesma coisa que 2π em radianos. E como ele disse, adote π como 3, então 2 vezes 3 radianos. Significa que uma volta completa, uma volta, é igual a 6 radianos. No nosso cálculo aqui, uma volta é 6 radianos. Bom, se uma volta é 6 radianos, eu preciso descobrir 1000 radianos dividido por uma volta, né? Se eu quiser saber o número de voltas, eu tenho que dividir 1000 radianos por uma volta. Aí eu vou saber quantas voltas foram dadas, dividido por 6 radianos. 1000 radianos dividido por 6 radianos. 1000 dividido por 6, né? Se você fizer isso aqui, 1000 dividido por 6. 10. 10 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 dá 6. 10 menos 6, 4. Baixo. 40 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36 dá 4. Baixo 0. Certo? 40 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36, 4. E isso vai ficar eternamente. Vai ficar 126, 166,666 eternamente. A resposta é essa aqui, aproximadamente. O número de voltas completas aproximado que ele deu é 166. Certo? Vamos terminar? Faltam duas. Faltam duas, a gente se estender um pouco mais, mas é melhor fazer isso num vídeo só. Em uma esteira automatizada de uma fábrica, caixas são transportadas por roletes que giram com frequência constante de 900 rotações por minuto. Cada rolete tem raio de 0,3 metros e não há deslizamento entre os roletes e as caixas. A velocidade que as caixas se deslocam sobre a esteira é de aproximadamente. Então, essa aqui eu vou desenhar, mas sinceramente a gente precisa interpretar um pouco. Aqui está uma esteira e aqui estão caixas. Essas caixas na fábrica estão se movendo porque a esteira ela está fazendo as caixas se moverem para lá. Certo? Onde danados são os roletes? Os roletes são isso aqui, ó. Os roletes são as rodas que puxam a esteira. Eles ficam se mexendo assim, e quando eles se mexem, quando eles rotacionam, claro, eles empurram a esteira para a frente. Certo? Ok? Então, bora lá. Preste atenção a isso.
Primeiro, se a gente analisar um rolete desse, ele tem 0,3 metros de raio, certo? O raio é 0,3 metros, certo? E esses roletes estão girando a 900 rotações por minuto. 900 voltas por minuto, certo? 900 voltas por minuto. Se a gente quiser transformar isso em segundos, a gente faz assim. São 900 voltas dividido por 60 segundos. Porque 1 minuto são 60 segundos. Segundos. Com N segundos. Corta 0 com 0, 90 por 6. Isso dá 15 voltas por segundo. Pronto. Então eu sei que cada rolete desse, ele faz 15 voltas por segundo. Certo? Um detalhe é que quando um rolete completa uma volta, é exatamente essa distância que ele empurra a esteira. Por exemplo, vamos pegar quanto é isso aqui. Quanto é a circunferência desse cara? Quando ele der um giro completo. Quanto é um giro completo desse rolete aqui? Giro completo é a circunferência. 2 vezes π vezes o raio. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 0,3. Certo? 2 vezes 3 vezes 0,3. Tá? Metros, porque isso aqui está em metros. Pronto. Então, a circunferência, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0,3 dá 1,8. Então, a circunferência é igual a 1,8 metros. A circunferência do rolete. Uma volta completa do rolete, 1,8 metros. Meu amigo, minha amiga, se o rolete ele gira uma volta completa, ele girou 1,8 metros. É exatamente a quantidade de esteira que ele empurrou. Se ele fez uma volta de 1,8 metros, se ele fez uma volta de 1,8 metros, ele empurrou a esteira 1,8 metros. Então, a cada uma volta, a esteira anda 1,8 metros. Só que este rolete não dá uma volta por segundo, ele dá 15. Esse rolete dá 15 voltas por segundo. Então, o que é que eu preciso saber? Em 1 segundo, quanto esse rolete anda? Bom, em 1 segundo, este rolete anda 1,8 metros vezes 15, porque ele dá 15 voltas. Uma volta é 1,8 metros, mas em 1 segundo ele dá 15 voltas. É só fazer esse cálculo. 1,8 vezes 15, certo? Aí vamos lá. 1,8 vezes 15. Isso dá, acredito que 27. Vai dar 27. 5 vezes 8, 0, 40. 5 vezes 1, 5. E isso aqui, 9. 1 vezes 8, 8. Isso aqui, 1. Certo? Então, 0. 9, 8, 17. Vai 1, 2. Como aqui tem uma casa decimal, aqui tem que ter uma casa decimal. Vai dar 27. Então, em 1 segundo, a esteira anda 27 metros. Então, as caixas que estão na esteira, elas andam 27 metros. Portanto, a velocidade linear da caixa é 27 metros por segundo. A cada segundo, a caixa anda 27 metros. Porque a cada segundo, os roletes giram 27 metros. Porque a cada segundo, eles dão 15 voltas. E 15 voltas desses roletes dão 27 metros ao todo. Beleza? Bora para a última, né? Acredito que a última. Essa é uma questão teórica, não precisa de fazer cálculo, certo? Durante uma visita a um parque, uma estudante observa o funcionamento de um carrossel. Ela nota que o equipamento gira continuamente e que cada cavalo do carrossel leva sempre o mesmo tempo para completar uma volta.
Então tá lá um cavalo no carrossel. Fez uma volta, certo? Independentemente do momento da observação. No contexto descrito, o que é período de rotação? O que é período? Simples. Período, que é representado pela letra T maiúscula, período é o tempo para completar uma volta. Note, período não é o tempo para completar meia volta. Período é o tempo necessário para completar uma volta. Portanto, letra C. Certo? Então, a letra A fala sobre quantidade de voltas que o carrossel realiza por minuto. O nome disso é frequência. A gente já viu. Frequência é a quantidade de voltas em um minuto, em um certo tempo. E período é o tempo para completar uma volta inteira. Tá? Com isso, a gente finaliza a ficha. Espero que tenha ficado claro. Espero que te ajude a estudar para essa prova desta semana. Grande abraço. Deus te abençoe. Não esquece de dar o like aqui se gostou desse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações, ok? Deus te abençoe, a gente se vê